Bom, como a gente estava conversando um pouquinho na nossa conversa prévia, e aí eu acho que talvez seria interessante, né, Sandro, você falar um pouco aqui para a nossa plateia da história um pouco da Eletrobras, né, que ela fez 60 anos ano passado. Eu acho que é uma história bem importante, né, que se confunde aí com a nossa história aqui do nosso país. Então, só fazer uma pequena história aí antes da gente começar as perguntas. Pode ser? Claro, Dani. Mais uma vez agradecer aqui a Bridge 3 pelo convite, essa oportunidade de falar um pouco sobre a Eletrobras e sobre nossa experiência com o relato integrado. Queria saudar aqui todo mundo que tá conectado e também aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo depois, vai ficar disponibilizado, e ter essa conversa sobre algo que a gente tem no dia a dia, né, no nosso trabalho, no nosso afazeres, que é o relato corporativo, essa conversa entre a companhia e a sociedade, de uma forma geral, seus stakeholders. Né? Então, começando aí como a Dani pediu pela Eletrobras, Eletrobras realmente se confunde com a história do setor elétrico brasileiro, uma empresa que completou no ano passado 60 anos de existência, que foi fundada principalmente com o objetivo de buscar a evolução do setor de energia elétrica no Brasil, buscando que esse país continental que a gente tem, ele tivesse energia que fosse trazida tanto do local onde ela é gerada para que fosse distribuída em todo o país. Essa foi a grande missão da Eletrobras. Ao longo do tempo, ela teve várias empresas que foram compondo. A primeira delas é a Chesf, nossa empresa mais antiga até mesmo da criação da Eletrobras, uma grande empresa geradora e transmissora de energia. Temos Furnas, temos Eletronorte, CGT, Eletrosul e várias outras empresas que passaram na história pelo grupo Eletrobras. Essas são as 4 que hoje a compõem, e com essa grande missão de gerar energia, principalmente na fonte hídrica. Essa era a grande questão naquele momento onde se decidia que o Brasil precisava ir exatamente nessa linha de aproveitar toda essa riqueza hidrológica que a gente tem. O país é um dos mais ricos no mundo em termos de disponibilidade hídrica, né? E pelos grandes rios, os rios caudalosos que nós temos, teve uma decisão lá atrás que era aproveitar essa capacidade, esse potencial energético. E foi isso que a Eletrobras fez, trazendo hoje a matriz elétrica com uma composição hoje de 97% de fontes de baixa emissão de carbono. A gente tem hoje acima de 40 mil megawatts de energia, de geração, de capacidade instalada, e a maior parte dessa energia provém das hidrelétricas, provém da força dos nossos rios. E, além disso, a Eletrobras ela desenvolveu uma malha de linha de transmissão, aquelas que a gente vê hoje quando pega a estrada, que a gente vai viajar e vê aquelas linhas enormes transmitindo ali energia, aqueles cabos. Implantou uma rede de transmissão que hoje ela é do tamanho de vários países da Europa juntos, fazendo conexão entre a fonte, que muitas vezes está lá distante, está numa região mais distante do centro urbano, e leva, né, até o centro consumidor. Então, a gente pode dizer que a Eletrobras hoje ela contribui para que a gente possa gerar uma energia no sul e consumir no norte, e vice-versa. Gerar no norte e consumir no sul, no leste, no oeste do país, conectando todo o país. Então, hoje a gente tem uma linha de transmissão com mais de 70 mil quilômetros de linha de transmissão. É muita coisa. E a Eletrobras ela construiu com isso aí a capacidade do país de gerar e transmitir essa energia elétrica. Então, a Eletrobras vem cumprindo essa missão de fornecer para essa sociedade brasileira exatamente a energia que ela precisa para tocar nossas atividades. Então, é isso que a Eletrobras tem hoje com 60 anos. Teve, no ano passado, um dos maiores desafios da sua história, colocada aí para a sociedade, que foi a capitalização das empresas da Eletrobras, que levou à privatização da Eletrobras. Então, exatamente em junho do ano passado, a Eletrobras passou a ser uma empresa de controle privado. Então, mais um desafio que a Eletrobras não se nega, né, a superar. E hoje a gente está no momento de adaptação da empresa, de transformação da empresa,
saindo desse cenário de serviços prestados durante 60 anos como uma empresa pública e agora como uma corporation, uma empresa privada de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, sabendo que a gente ainda tem aí um desafio enorme pela frente dessa estrada. Espero que a Eletrobras esteja só no começo de uma história muito longa, que tenha a sustentabilidade aí na sua essência. Excelente. Eu vi que até a BlackRock é sócia também, né? Tem ações. Tem sim. E é um valor considerável. Exato, acho que mais de 4%, né? Está bem pulverizado o capital agora, né? Muito bom. É realmente o conceito de corporation, é um desafio. E é interessante também essa estratégia que vocês traçaram, né? Da digitalização, descarbonização e descentralização, que acho que deve permear também as metas e as ambições aí para os próximos anos. A gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o processo e aí depois a gente pode falar um pouco sobre essas ambições que com certeza vocês já estabeleceram, né? Tem também todo esse trabalho agora com as renováveis, né? Que eu acho que com certeza aumentou. Mais ainda o desafio de vocês, né? Não trabalhar só com hidrelétrica, mas com outras fontes, né? Depois você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso também. E vocês são bem ativos em toda essa parte internacional, nas COPs, né? Participaram da COP da biodiversidade também, bem interessante, toda essa experiência, né? Na COP27 também, né, Dani? A gente esteve presente lá no Egito, inclusive fazendo algumas apresentações em alguns fóruns bem interessantes, tanto no espaço que o Brasil montou. O Brasil teve uma representatividade muito interessante na COP27, e isso vai muito em linha do que se espera do Brasil. O Brasil tem aí uma liderança nata devido ao que ele pode oferecer para o mundo, principalmente em termos de energia, de possibilidade de descarbonização. Então, a Eletrobras, nesse momento, ela esteve lá, levou um pouco da sua experiência em alguns eventos que teve do próprio ONU, na parte do Climate Change, dentro do espaço brasileiro, que foi montado lá pelo Ministério de Meio Ambiente, à época, e também numa aliança global que a Eletrobras participa com outros players internacionais do setor de energia elétrica, onde eles se juntam em prol de uma agenda convergente entre as empresas. Então, a gente também teve um evento dessas empresas, foi o primeiro evento que essa aliança foi formada durante a pandemia, então os representantes eles se conheciam virtualmente e foi uma possibilidade de efetivamente conhecer ali, né, ter aquele contato ali, não do virtual, do webinar, mas presencial. Isso foi muito interessante. Ver empresas como Enel, empresas como EDP, Iberdrola e várias outras empresas encontrando-se para falar sobre mudanças climáticas. Então, realmente a participação na COP foi muito interessante e a gente aprendeu muito, né? A gente viu também as discussões que estavam tendo lá, os desafios para o setor empresarial, e eu acho que isso é um ponto principal nosso aqui, né? Como que as empresas podem contribuir para essa agenda e também perceber riscos e oportunidades que essa agenda traz para cada um dos nossos negócios, né? Eu acho que isso que a COP trouxe, vai ter esse ano. De novo, tem a perspectiva do Brasil sediar a COP30, né, daqui a alguns anos, na Amazônia. Então, acho que são discussões internacionais que a gente pode dar a nossa contribuição nacional e também beber um pouco, né, dessa fonte do que os outros países estão discutindo, estão debatendo, quais são os desafios e principalmente quais são as soluções que estão sendo discutidas para a gente avançar nessa agenda de sustentabilidade. Você falou algo agora sobre os riscos e as oportunidades, que é um excelente sinal de que a organização integra as estratégias ESG na sua matriz de risco corporativo, né? E vocês falam isso no relatório, que vocês integraram, né, as questões ESG na matriz de riscos. E a GRI trouxe uma mudança grande na materialidade, agora com a revisão da norma, justamente se aproximando mais da matriz de riscos corporativos, né? Então, eu acho que esse é um sinal importante,
né, da integração na estratégia. E um outro sinal que eu também vi que vocês têm bem forte é a inclusão das metas estratégicas na remuneração variável dos executivos. Só assim a gente consegue comprometer toda a empresa para se mover em direção às tais ambições, né, que a gente falou um pouquinho no começo. Você quer comentar um pouco sobre isso? Claro, esse ponto que você colocou da oportunidade de riscos é essencial para a gente que está aqui, né, representando empresas. A gente tem um negócio, um modelo de negócio que a gente precisa fazer com que ele seja sustentável, que ele exista ao longo do tempo. Eu sempre falo isso, as empresas, elas, a maioria delas, né, tirando aquelas que são de propósito específico, elas não têm prazo de validade. Elas têm o princípio, sim, da continuidade, o princípio que vem lá da contabilidade, de que ela continue, ela não tem prazo específico para terminar. Então, para ela continuar ao longo do tempo, existindo Eletrobras, a gente falou de 60 anos, a gente deseja que ela tenha 100 anos, que ela tenha 120 anos, que ela possa continuar prestando esse serviço ao país, à sociedade. Né? Só que para isso você precisa exatamente ver quais são os pontos que pode levar a esse negócio não continuar por todo esse tempo. Então, quais são os riscos que podem, né, inclusive, até paralisar o negócio, tirar a competitividade do negócio. Então, essa percepção dos riscos, e aqui a gente fala principalmente dos riscos ESG, isso é essencial para que a empresa possa estar adequada hoje ao que a sociedade está demandando dela, né, ela possa dar essa resposta e ela possa vislumbrar, né, a sua contribuição, a sua prestação daquele serviço, né, aquela venda, aquele produto, ou o bem que é o objeto social da empresa, que ela possa fazer isso ao longo do tempo. Né? Pensando aí que filhos, netos, né, dos colaboradores, eles podem até no futuro usufruir de alguma forma, ou dos bens e serviços que essa empresa produz, ou até trabalhar nela. Né? Então, ver essa longevidade, essa sustentabilidade da empresa passa por você reconhecer os riscos que estão associados ao seu modelo de negócio e tratar adequadamente. Então, por isso, tanto o relatório ele é uma oportunidade de você deixar isso claro para os seus stakeholders, essa parte interessada, aquele público que você se relaciona, de como você está tratando os riscos. E a Eletrobras fez, desde o ano passado, um pilar específico de riscos ESG, entendendo a necessidade de dar essa transparência do tratamento desses riscos para a sociedade. E a GRI, ela vai muito nessa linha mesmo de interpretar quanto que esses temas são materiais para as empresas. Então, você acaba unindo esses esforços e aí o resultado sai no relatório. Sai no relatório anual, onde você dá a transparência desses riscos e conversa com a sociedade, se coloca ali para um diálogo. Né? Então, a gente fez a publicação do nosso relatório anual no dia 3 de maio, então está bem fresquinho. A Dani está dando alguns insights aí, que ela leu o relatório, então tem bastante informação ali sobre os negócios das empresas Eletrobras, e a gente vai percebendo o mercado como recebe essas informações e já estamos preparando o próximo, porque o relatório não é só o reporte, é gestão também. Então a gente está aqui com a equipe de sustentabilidade das empresas Eletrobras já pensando como que a gente pode melhorar essa prática de comunicação, né, Dani? Que o relatório é exatamente o esforço da empresa de se comunicar com o mercado, de se comunicar com a sociedade, né, de mostrar o suor daquelas pessoas que estão lá no dia a dia, né? No nosso caso, gerando, transmitindo, comercializando energia. Então, essas pessoas, esses nomes que não aparecem, né, ali no site, não está na mídia, elas têm um suor que precisa ser mostrado para a sociedade. Então, o relatório anual ele tem esse objetivo de mostrar, de dar transparência desses resultados. E aí realmente é uma responsabilidade enorme das empresas fazer esse relato com a maior transparência possível e a gente seguindo as metodologias que tem de mercado. Você falou duas coisas muito importantes. O relatório é um sistema de gestão, eu também vejo assim. Né? Nos nossos cursos a gente ensina também isso, ele serve como uma mola propulsora também de transformação dentro da empresa. E é o que você falou, é o esforço conjunto de muitas pessoas. Nesse sentido, como que vocês viabilizam no prazo, né, num cronograma,
que seja cumprido. Vocês publicaram dia 3 de maio, quer dizer, é um desafio, né, para uma empresa como a Eletrobras, que tem tantas empresas espalhadas pelo Brasil. Vocês tiveram que captar esses dados. Aqui no relatório vocês falam que a matriz de materialidade é a mesma para todas as empresas do grupo. Então, com certeza, vocês fizeram um esforço conjunto para todas as empresas, para a Chesf, para as demais, né? E como que vocês viabilizaram isso de forma a cumprir o cronograma? Olha, Dani, só de lembrar tudo que você está falando, a gente vai vendo como é que foi o esforço, né? Realmente, a equipe se supera, principalmente nesse período que está coordenando um relatório de uma empresa como a Eletrobras, que tem operações, como você falou, espalhadas por todo o país e por várias subsidiárias. Nós temos hoje 4 grandes subsidiárias que geram, transmitem, comercializam energia, e você tem que reportar isso para o mercado de uma forma consolidada e que essas informações conversem entre elas, ou seja, os protocolos sejam os mesmos para a gente poder realmente consolidar essa informação. Então, é um desafio grande, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante. Diria que o ponto principal aqui é a discussão da materialidade dos temas para a empresa. Então, o que efetivamente traz como tema que, nesse relacionamento com o stakeholder, é importante, pode impactar ou que seja impactado por essa relação com cada uma das partes interessadas. Então, nós temos fornecedores, nós temos os colaboradores, temos investidores, o governo em si, os clientes. Então, tem grandes grupos de stakeholders que todos eles têm uma expectativa e impactam ou são impactados pelos nossos negócios. Então, quais são esses temas? Saber esses temas é essencial para um bom relatório. Então, não adianta você pegar a materialidade de uma empresa e tentar aplicar exatamente aquela materialidade em outra. Você precisa exatamente perceber para o seu modelo de negócio quais são os temas materiais. Então, por isso que esse é um ponto que a gente sempre destaca, que é muito importante e muito específico para cada grupo, para cada empresa. Então, definir esses temas materiais com escuta de stakeholders, com metodologia e, principalmente, com a aprovação do conselho de administração, é essencial para você ter um relatório que vai dizer aquilo que realmente as partes interessadas querem, que o conselho de administração aprova, e você não é aquilo que simplesmente você quer relatar, porque eu posso querer relatar uma coisa que ninguém quer saber. Então, por isso que a materialidade é muito importante, que ela traduz esses temas que realmente vão atender uma demanda dos stakeholders. Então, feita essa materialidade, eu diria que 30% do caminho está desenvolvido, né? Você já tem ali onde que você vai trabalhar. Como a gente atua com a metodologia da GRI, dentro desses temas materiais você tem uma série de indicadores. E aí você faz uma seleção desses indicadores, quais são os que vocês vão reportar, para atender a materialidade da aderência, né, na metodologia GRI, e começa a definir os indicadores que vão reportar. E aí vem a parte mais interessante do relatório. Agora eu vou coletar essas informações junto às empresas. E aí essa parte que você tem que suar. A gente tem aqui na Eletrobras um sistema que foi desenvolvido, um sistema chamado Sistema de Indicadores de Gestão da Sustentabilidade, ou IGS, que foi desenvolvido pela Eletrobras junto às suas empresas e ao seu centro de pesquisa, o CEPEL, que ele hoje é a nossa principal ferramenta de coleta e gestão de informações de sustentabilidade. Então, a gente tem os protocolos de GRI dentro desse sistema, a gente tem cadeia de homologação dessa informação, a seguração pode atuar olhando essas informações, a auditoria pode, a consultoria. Então, o sistema ele serve como coleta, como armazenamento dessas informações e como saída para o reporte. Então, sem esse sistema, a gente nem sabe como que seria fazer, ter que recorrer a planilhas Excel, planilhas enormes. Então, o sistema a gente destaca aqui como muito importante. Para uma empresa como a Eletrobras, tem um sistema específico dela, mas é claro que as empresas que estão aqui hoje nessa conversa podem pensar nesse sistema de várias formas. Pode ter uma solução de mercado, pode fazer por planilha, pode usar um Access, pode usar uma base, né, SQL, pode usar o que for que dê a ela uma robustez de ela pegar essa informação
dependendo da sua operação, e preparar o que vai efetivamente para o relatório. É muito importante nessa fase, porque o que vai para o relatório tem que ter transparência, tem que ter uma certeza que aquilo ali é uma informação boa para você levar para os seus stakeholders. Então, esse processo é aquele que deixa a equipe aqui mais engajada, mais atarefada para fazer rodar esse processo, para chegar àquela informação que efetivamente vai lá para o relatório. Quantos empregados a empresa tem? Né? Quanto que ela gerou de energia? Quantas denúncias ela recebeu nos seus canais de escuta? Quantas foram procedentes? Né? Qual foi o nível de treinamento dos colaboradores? Quantos fornecedores locais são contratados? Então, tudo isso que a sociedade quer saber vem desses indicadores. Então, esse processo, realmente, ele é o coração, passa por uma certificação, um olhar externo. No nosso caso, a gente tem uma auditoria externa, que é a PwC, olha, vê se, confere se essas informações estão prontas e preparadas para apresentar para o stakeholder. A gente fecha o relatório com uma editoração, faz um projeto gráfico bacana, com todo carinho para o nosso stakeholder, e a gente coloca no mercado. Então, todo esse processo, eu vou dizer que na Eletrobras, ele se desenvolve de novembro, mais ou menos do final do ano, até, como você falou, no dia 3 de maio, quando a gente conseguiu publicar. Então, nesse meio tempo, a gente teve aí a intensa atuação das equipes de sustentabilidade das empresas e de uma série de outras áreas da empresa que são envolvidas nesse relato. Eu vou detalhar algo que você falou aqui para as pessoas, que pode ser que nem todos saibam. As companhias abertas e a estrutura de relato integrado exige asseguração, né? Quando a gente fala de relatório de sustentabilidade ou relato integrado, a gente não fala de auditoria, a gente fala de asseguração. E essa asseguração é feita por empresas, no caso das companhias abertas, elas têm que ser registradas na CVM. Então, as Big Fours, né, estão cadastradas e outras empresas também têm essa autorização para fazer a asseguração. No caso da Eletrobras, é a PwC. E algo importante também, Sandro, que você falou, é a rastreabilidade dos dados. Ela é importante tanto para conferir confiança, né, confiabilidade dos dados, que são princípios da GRI, quanto para ajudar que o processo de asseguração seja o mais eficaz possível, né? E mais rápido também, porque o relatório é construído e aí ele tem que passar pelo processo de asseguração e ele tem que sair já com aquela carta de asseguração no final, tudo isso publicado junto com o relatório, né? Então, é algo também que acrescenta uma camada de desafio aí no processo, né? E eu queria comentar algo que você falou também sobre a governança, que eu achei bem interessante você falar que o conselho valida todo o processo, e cada vez mais os conselheiros, eles têm alguns conselheiros aqui na nossa seleta plateia, eles têm responsabilidade fiduciária sobre os dados, né, as informações, tanto as não financeiras quanto as financeiras publicadas. Então, é pedido, né, que os conselheiros acompanhem todo o processo do relatório, não só fazer uma leitura final, mas fazer as validações também, o acompanhamento, até mesmo fazer questionamentos, né? No caso da Eletrobras, ela tem um comitê de sustentabilidade que faz a ponte entre o conselho e a gestão, então é mais interessante até porque ajuda bastante a transmitir a estratégia, a facilitar todo esse processo de comunicação e validações, e quanto mais o conselho participar, fica mais rico ainda esse processo todo, né? Então, isso eu achei bem interessante que você falou, né? Confere mais camadas ainda de confiabilidade ao relatório, né, Sandro? Perfeito, Dani. Lembrando que o Conselho de Administração, ele é o guardião da sustentabilidade. Ele que é o órgão que tem por atribuição, como você falou assim, o dever fiduciário, de garantir que aquela sociedade, aquela companhia, ela tenha perenidade. Então, os princípios de sustentabilidade vai exatamente na linha da perenidade, né? Da continuidade, da sustentação.
da gente poder ter hoje, atender as nossas necessidades por meio dos nossos bens e serviços, né, que as empresas prestam, a essa geração, ao mesmo tempo que a gente garante que no futuro as gerações que ainda virão também terão direito a esses bens e serviços provenientes desses recursos naturais. Né? Então, quem é o órgão que dentro da companhia é responsável ainda mais por ver esses critérios? É o conselho de administração. Então, é nada mais assim, importante do que esse envolvimento realmente deles, como você bem realçou, em quais são os temas que precisam ser destacados, né, no relatório, o que está sendo dito, né, na estratégia, como ela está sendo abordada. Então, realmente, o Conselho de Administração tem um papel super relevante quando a gente fala de reporte corporativo, quando a gente fala de sustentabilidade empresarial. E isso tudo a gente tem que incluir no cronograma, né, de trabalho. Tem que considerar o tempo que às vezes leva, né, para o colegiado avaliar, né? Isso tudo acrescenta também um desafio a mais, né? E aí, algo que eu acho bastante interessante sobre a Eletrobras também, principalmente nessa transição que vocês tiveram ano passado, é que ela é listada tanto na B3, né, aqui na nossa bolsa aqui do Brasil, quanto na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Madrid, é isso? Exato. Então, as exigências, né, em relação aos padrões que têm que ser atendidos no relatório, tem que atender todos esses mercados, né? Então, além de atender aqui no Brasil, relato integrado, GRI, tem as questões do Tribunal de Contas da União, que eu queria até que você comentasse aquilo que a gente estava falando na conversa prévia. Tem também a visão da listagem na Bolsa de Nova York, que provavelmente são os que exigem TCFD, né, que é um padrão de questões climáticas que veio dos Estados Unidos, né? E tem a taxonomia europeia também, que está cada vez mais aumentando a regulação. Esse ano eles publicaram um padrão de sustentabilidade que vai atingir cerca de 50 mil empresas até 2024. Então, é interessante que a Eletrobras está dando esse passo, né, e também atendendo todas essas exigências, né, e isso fica refletido no relatório, além, obviamente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dá essa visão também de médio e longo prazo da Agenda 2030, que é essencial, né? A Eletrobras faz parte do Pacto Global também. Se você quiser comentar um pouco sobre isso. Vou pegar esse ponto que você falou da Agenda 2030, Dani, que é bem importante, e fazer essa conexão com o reporte corporativo. Quando foi lançada essa discussão sobre a Agenda 2030, ainda lá em 2015, com o Ban Ki-moon, ele falou na Assembleia, deu uma mensagem muito clara para as empresas como que elas poderiam contribuir para a Agenda 2030, para os 17 ODS. E ele teve uma abordagem que foi nesse sentido. As empresas precisam contribuir por meio dos seus modelos de negócio. Isso que é interessante, você não tem que fazer algo que é estranho ao seu negócio. É por meio do seu modelo de negócio que você vai ajudar a atingir os ODS. Por isso que é importante essa visão de priorização. Quais são os ODS que efetivamente façam sentido para o seu negócio, que você pode impactar os resultados desse ODS. Então, essa priorização é muito importante, porque são 17. Nem todos o seu negócio pode estar, né, fazer sentido. Então, de repente, tem um ODS, 2 ODS que são mais ligados. Então, é importante você ver como o seu modelo de negócio pode impactar esse ODS. E aí ele continuou, por meio dos seus modelos de negócio, estabelecendo metas desafiadoras para que você possa efetivamente mover os ponteiros e relatando com transparência os seus resultados. Então, olha que Ban Ki-moon colocou no final exatamente a questão do relato. Se você fizer e a sociedade não entender, não compreender, que não for claro para ela, você não adianta botar uma vela embaixo da cama, né? Não faz sentido. Então, ele fala que você precisa sim fazer e tem que reportar isso à sociedade por vários motivos. Porque você vai prestar contas
porque você vai incentivar o seu parceiro do lado a fazer também, outras empresas a fazer. Você vai demonstrar que existe um caminho de convergência, que você está conectado. Então, o Ban Ki-moon foi muito feliz quando ele colocou essa perspectiva, né, da Agenda 2030 e fazendo essa conexão com o relato. E aí você falou, Dani, dos padrões, né, Estados Unidos, Europa, está listado em bolsas. Então, tudo isso traz para a empresa uma necessidade enorme de se comunicar da melhor forma possível. Então, como que a gente faz essa conexão? Né? Como é que a gente consegue falar com a Europa, consegue falar com os Estados Unidos, consegue falar com o Brasil, por meio de um pensamento integrado de relatoria que traga esses padrões que são utilizados para que a gente possa perceber o que tem que ser reportado no nosso negócio, né, de acordo com a materialidade, e qual a forma que você vai reportar. Então, a gente tinha aqui na Eletrobras uma demanda, e tem até hoje uma demanda enorme de reporte, só que algumas vezes você tinha demandas específicas para atender algum requisito, e você gerava mais relatórios. Então, tem um relatório que era para atender a uma questão regulatória do setor elétrico, que é o relatório socioambiental da ANEEL. Então, toda empresa concessionária de serviço público da ANEEL precisa apresentar esse relatório. Então, era produzido pelas empresas um relatório específico para esse requisito. Por ser uma empresa pública até meados do ano passado, as empresas eletrobras precisavam apresentar um relatório de gestão ao TCU, Tribunal de Contas da União, onde trazia ali os requisitos de prestação de contas, e além do relatório anual, né, que a gente também já fazia ao longo da história. Então, com o desenvolvimento do relato integrado, trazendo as diretrizes do IIRC, que é exatamente da onde que vem as diretrizes do relato, o pensamento integrado, os capitais do relatório integrado, o modelo de criação de valor, quando a Eletrobras conseguiu avançar nesse sentido de implementar o relato integrado, ela conseguiu algo que foi bem interessante, principalmente quando a gente pensa, né, que os esforços a gente precisa potencializar e todo o nosso HH, nosso esforço ele ser potencializado para alcançar o maior resultado. Por meio desse relato integrado, que a gente começou a fazer em 2017, a partir de 2018, a Eletrobras já estava com o Full Integrated, a gente começou a atender a esses requisitos por meio do relato integrado. Então, com um relatório que atendia a materialidade GRI, que atendia os requisitos da ANEEL, os requisitos TCU, a gente conseguiu fazer um relatório que era enviado para o TCU, ele passou a aceitar o relato integrado, porque entendeu que o relato integrado tinha tudo aquilo que ele precisava. Então, por normativo do TCU, ele aceitou o relato integrado. A própria ANEEL, os requisitos do relatório socioambiental estando dentro do relato integrado, ela também aceita. Então, as empresas mandavam o mesmo relatório para atender ao requisito da ANEEL e, além de continuar o seu relato no mercado como se fosse um relatório anual. Então, esse pensamento integrado para a gente trouxe esse benefício, né, de potencializar os esforços e até de economicidade, de fazer com que esse relatório, que se conecta com vários, né, frameworks, que se conecta com esse pensamento integrado, pudesse atender esses requisitos. Então, hoje, o nosso relatório ele traz, como a Dani falou, conexões com o SASB, com o TCFD, com os capitais do relato integrado, com a Agenda 2030, até com o capitalismo, a métrica dos capitalismos stakeholders, que é do World Economic Forum, também é uma forma, um esforço também internacional de padronizar relatos, né, em termos de 4 pilares: pessoas, planeta, governança, né, e prosperidade. Então, a gente tentou juntar todos esses padrões de uma forma integrada e a gente coloca hoje no nosso relato, fazendo essas conexões. A gente até, Dani, atendendo a interações no mercado, a gente fez 2 anexos do nosso relatório anual. Um específico do SASB, que vai nessa linha do grande esforço mundial do accountability para a sustentabilidade. Então, a gente tem hoje o SASB lá definido materialidade para vários setores. Então, no nosso caso é setor de energia, então a gente seguiu ali a materialidade SASB e fez um anexo específico, um anexo curto, ele tem 20, 30 páginas, para apresentar aquelas informações numa estrutura SASB. E fizemos a mesma coisa para o TCFD,
que é uma estrutura que vem sendo aí demandada no que se fala em clima, né, em questões de relato climático. Então, a gente tem 2 anexos ao relatório exatamente para atender essa lente que vê, né, de uma forma específica essas 2 frentes, o accountability e as questões climáticas. Esse passo foi interessante porque a gente vê o ISSB, que é hoje que está se discutindo os padrões internacionais de accountability para sustentabilidade, indo no sentido de incluir GRI, de incluir SASB, de incluir TCFD, né, tudo nos padrões que estão sendo feitos. Então, a gente percebe que esse exercício que a Eletrobras fez já vai ao encontro do que está vindo aí pelo ISSB. Então, só queria deixar para vocês a mensagem que todo esforço de você fazer um relatório, como o Ban Ki-moon falou, né, de relatar à sociedade, né, e você usar o padrão, isso realmente traz aí o benefício, né, de você se alinhar aos padrões internacionais e nacionais e também melhorar essa conversa com o seu stakeholder. Isso que é o mais interessante, né, melhorar essa conversa com o seu stakeholder. Esse acho que é o grande objetivo do relato. E trazer a comparabilidade, né? O setor elétrico, ele é global, né? E vocês têm, vamos dizer agora, como corporation, competidores tanto no Brasil quanto globalmente, e esses conteúdos que são reportados, agora eles podem ser comparados pelo mercado de uma forma sistematizada, vocês utilizando todos esses padrões, né? Isso é bem interessante, e o fato, desculpa, de vocês terem feito relatórios separados, né, pode ajudar a busca da informação ser mais direta, por quem, por exemplo, procura direto o TCFD, né, ou procura direto o SASB, né, e pode também buscar no relatório principal as informações consolidadas. Acho que foi uma decisão bem interessante que vocês tomaram. E falando nas questões climáticas, que você falou do TCFD, eu vi também no relatório que vocês são padrão ouro do GHG Protocol, né? Eu acho que é interessante mencionar, agora a gente entrando um pouco na parte final da nossa conversa, para abrir para as perguntas aqui do pessoal, para falar um pouco das ambições. Essa questão do reporte das emissões, né? Hoje a gente tem a plataforma do CDP, tem o GHG Protocol, e essas plataformas, elas têm essa categorização, né, de quem reporta, e você vai obtendo, né, essas gradações, e conforme você reporta escopo 1, escopo 2, escopo 3, de forma bem completa, e é interessante você falar um pouquinho dessa classificação da Eletrobras como padrão ouro, né? E outras ambições que vocês estabeleceram nessa matriz estratégica ESG da Eletrobras. Tá bom, Dani. Essa questão do selo ouro, ele é bem interessante porque um dos pontos hoje mais importantes em termos de como que o negócio ele está reportando e vendo qual é a sua pegada de carbono é você ter um inventário de gases de efeito estufa. Você precisa saber quanto que o seu negócio está gerando de emissões, seja ela de escopo 1, que é aquela direto, do que a sua operação faz. Então, se você, por exemplo, é de uma indústria têxtil, quanto você emite ali no seu processo de confeccionar aquela roupa, aquele tecido. Se você é de uma indústria de energia como a gente, de geração, transmissão, comercialização, quanto que aquela minha fonte de energia está gerando de emissões. Então, se eu tiver uma térmica, eu vou gerar mais emissões no meu negócio, no meu escopo 1. Se eu tiver mais hidrelétrica, eólica, solar, eu vou gerar menos. Então, o inventário ele tem esse ponto no escopo 1 de falar assim, quanto que o seu negócio gera de emissões. O escopo 2, que já são emissões relacionadas ao uso de energia, então, como que você consome de energia? Então, imagina, a gente no escopo 2 tem uma quantidade menor de emissões porque nós somos geradores e transmissores de energia elétrica. Nossa maior geração de escopo 2 está relacionada ali à transmissão, que tem na metodologia uma questão de perda nessa transmissão, e isso acaba sendo transformado em emissões. Mas o consumo de energia nossa, por exemplo, é pequeno, porque na verdade, a gente gera energia, então a gente consome um pouco da nossa e vende. Mas se for uma empresa, por exemplo, do setor energointensivo, como alumínio, como
algumas indústrias de transformação, vai ter no escopo 2 uma grande quantidade de emissões, porque ela usa muita energia, dependendo da energia que ela usa, aquele escopo 2 pode ser o principal ponto ali, a principal fonte de emissão dela. E o outro, que é o escopo 3, que aí são as emissões mais indiretas que vêm de várias atividades, não diretamente ligadas, né, à operação, mas que vêm da sua cadeia de valor. Então, são seus fornecedores, por exemplo, que emitem, deve estar ali no escopo 3, transporte de funcionário, viagens aéreas. Então, tem uma série de atividades que no escopo 3 ela fica ali contabilizada. Então, juntando o escopo 1, 2 e 3, você vai ter o total que a existência daquele negócio ali gera de emissões de gás de efeito estufa. E na discussão que a gente tem hoje sobre a questão das mudanças climáticas, o controle dessas emissões e a redução dessas emissões é essencial. Então, você precisa saber quanto que você emite. A Eletrobras ela já elabora esse inventário de emissões há mais de 13 anos, que ela já tem, pelo menos em 2009, já começou a fazer esse inventário. Então, são 14 anos aí que a gente tem de história de inventário. E para você ainda ter uma transparência da maior com o seu stakeholder, você faz uma seguração externa. No nosso caso, foi a própria PwC, que é a nossa asseguradora, que também aferiu, olhou cada fonte, cada metodologia que a gente utiliza, cada fórmula, cada fator que tem ali, e chegou no final e assegurou que efetivamente aquela ali é a quantidade de emissão das empresas Eletrobras. Então, juntando o inventário com uma asseguração externa que valida aquela informação, preenche os requisitos do Programa Brasileiro do GHG Protocolo para ser considerado como selo ouro. Por isso que a Eletrobras, desde o ano passado, tem esse selo. Furnas já tinha essa prática há mais tempo, então Furnas tem o selo ouro já há alguns anos, e a Eletrobras, consolidando agora todo o inventário das empresas Eletrobras, teve o selo ouro pela primeira vez no ano de 2021, foi reportado, no 22, que foi reportado agora no relatório que foi publicado esse ano. Então, isso aí demonstra uma transparência em termos de emissões e também desse olhar de asseguração terceira parte. Isso estabelece um benchmarking também no mercado excelente. Agora, você falou da redução das perdas, que está dentro do seu escopo 2, certo? Eu achei impressionante que vocês reduziram 34,6% as perdas técnicas. É impressionante vocês terem atingido essa meta. Sim, esse realmente foi um ponto até que a gente destaca no relatório, nessa redução, e isso influencia muito a questão dessa emissão que você falou do escopo 2. Porque aqui no Brasil é como se você tivesse, você pega energia num ponto e você leva até outro. Essa é a função da transmissão. Mas nesse caminho você perde um pouco dessa energia por questões técnicas mesmo. E essa perda de energia que acontece nessa transmissão, ela, pela metodologia, é como se você precisasse de mais energia para chegar naquele ponto que você pegou lá no início. Né? Então, o que se perde é considerado perda técnica desse processo, que é transformado em emissões. Então, essa questão da perda, né, que é um ponto que até no Brasil não é muito valorizado, a gente olha mais a disponibilidade da linha de transmissão, mas ela leva a essa redução. E aí, efetivamente, no ano 2022, teve essa redução, aí que você falou, de 34%, que acaba fazendo com que as emissões ainda sejam menores. Essa redução ela vai direto nessa metodologia também que diminui as emissões de escopo 2. E nessa redução de 32% de emissões, vocês já contabilizaram essa redução das perdas? Sim, já está aí. Isso é uma comparação global das emissões do ano passado, do ano 2021, frente a 2022. A gente até destaca que nem toda dessa redução ela é fruto de ação da Eletrobras. Também tem a questão indireta que a gente teve no ano de 2022 ser um ano hidrologicamente mais favorável do que 2021. Então, o despacho de energia de usinas depende muito do operador nacional do sistema. E ele vai fazendo os despachos de acordo com a oferta e demanda e com a disponibilidade de energia. Então, se a gente tem muita água nos reservatórios, ele vai dar sempre prioridade para acionar as hidrelétricas. E as térmicas ficam desligadas. Se tem um ano
que a hidrologia não é tão boa, e os reservatórios começam a baixar a um nível de alerta, ele começa a acionar térmicas para salvar a água no reservatório. Então, quando ele começa a fazer isso e aciona as térmicas, as emissões aumentam. Então, esse ano, essa diferença 2021-2022, teve muito também dessa oscilação, dessa melhoria da disponibilidade hídrica. Agora, pensando nisso, com a transição para as renováveis, há um plano de, em vez de ligar as térmicas, utilizar eólica e solar nesse sentido, agora com a atuação também que vocês estão entrando no Mercado Livre também? Sim, o portfólio da Eletrobras ela tem hoje 97% de fonte de baixa emissão de gás de efeito estufa. O nosso plano estratégico, que está disponível no nosso site, ele fala que a nossa expansão majoritariamente vai ser por fontes renováveis, principalmente hidrelétricas, eólicas e solares. E esse é o grande foco que a empresa coloca lá no seu plano estratégico. Então, esse é realmente o que a Eletrobras tem entendido que é o seu core business, né? A sua grande ambição ali de ter esses 97% aí mantidos ou até aumentados, né? Isso aí é o que está previsto no nosso plano estratégico. Bom, eu já fiz muitas perguntas para você. Vamos ver se o pessoal tem perguntas aqui, que a gente está terminando o tempo. Se deixar, eu continuo perguntando. Excelente, Sandro. Muito bom. Acho que a gente aprendeu muito aqui com a nossa conversa. No chat não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, utilizar esse recurso aqui de levantar as mãos, fica à vontade, pode apresentar a pergunta falando. Se quiser ligar as câmeras, fiquem à vontade. Posso fazer uma pergunta? Pode, Tassi. Boa noite. Boa noite, Sandro, tudo bom? Obrigada. Tudo bem, Tassiana? Tudo bem contigo? Obrigada primeiro pela excelente palestra, pela didática. Foi uma aula, na verdade, né? Muito bom, obrigada. Eu queria te perguntar um pouco mais, Sandro, sobre esse sistema que você falou, onde as pessoas colocam as informações ao longo do ano, né? Que agiliza bastante esse seu processo de relato. Como é que foi a aceitação, digamos, por parte da equipe, né? Porque é muita gente envolvida, praticamente a empresa inteira, pelo que eu entendi, né? E aí a gente deve estar falando de milhares de pessoas trabalhando juntos para que esse relato saia com todas as informações e corretas. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, eu achei bem interessante. Obrigada, viu? Tá bom, obrigado pela pergunta, Tassiana. A gente veio, antes de desenvolver esse sistema, a gente estava muito exposto ao que as consultorias traziam. Então, cada consultoria, se você contratar hoje uma consultoria para te apoiar na elaboração do relatório, ela provavelmente vai trazer um sistema de coleta. Sim. E aí a gente estava assim, cada ano a gente estava com uma consultoria e tinha um sistema de coleta e todo mundo tinha que aprender como é que funcionava aquele sistema, fazer todo o processo. No final ela dava para a gente lá um banco de dados e no ano seguinte a gente ia contratar outra empresa que vinha com outro sistema, Sim, que não lia aquele banco de dados. E aí a gente tinha que, de novo, aprender o novo sistema, as nuances, a interface, tudo. E essa era a nossa vida. Sim. O que a gente foi fazendo? A gente falou assim, vamos começar a pegar todos os pontos bons de todos esses sistemas e vamos construir o nosso. Boa. E aí a gente, claro que a gente tinha assim, um benefício de dispor de um centro de pesquisa, que é o CEPEL, e encomendamos que ele começasse a fazer esse sistema, que é o chamado GS Relate. Então ele foi pegando todas essas funcionalidades e hoje a gente tem um sistema bem robusto, muito formatado, né, com a cara da Eletrobras, que ajudou todo esse fluxo, como você falou, de vários profissionais que reportam, a ter uma familiaridade, conhecer o sistema. Então, ele entrou esse ano, reportou lá, o ano que vem ele vai reportar também no mesmo sistema, Sim. E por aí vai. Então, isso ajudou muito, porque a gente teve que fazer um trabalho grande, que é exatamente a transversalidade dos temas. Sim. Então, a gente tem hoje uma comissão executiva de sustentabilidade, onde cada um dos temas que a gente tem, ela tem uma definição de profissional titular e suplente para cada um desses temas. Então, Entendi. Essas pessoas são nossas referências e são aquelas que ficam colocadas no sistema.
São corresponsáveis, né, digamos. Isso aí. E aí, por exemplo, eu tenho lá a questão de fornecedores. Então, eu tenho uma pessoa definida pela diretoria que vai responder sobre temas fornecedores. Ela, né, a pessoa e uma suplente, porque a pessoa tira as férias, eles têm que Claro, sair de claro. licença, tudo. Então, essa pessoa que vai entrar no sistema, vai colocar essa informação, a gente vai juntar com todas, consolidar e fechar a informação que vai para o relatório. Então, assim, com fornecedor, a gente tem direitos humanos, a gente tem geração de energia, a gente tem quantidade de resíduos. Então, todo Sim. mundo tem a sua responsabilidade, entra no sistema, que não muda, ele está sempre, é o mesmo sistema, e ela com essa etapa a gente consolida e vai. Então, ajudou muito nesse relacionamento com os respondentes, porque não tem mais essa mudança. Então, eles já conhecem o sistema, muito intuitivo, estão sempre lá. Isso ajudou muito no fluxo de informação e na disponibilização desses dados. Tá E ele, certo, muito obrigada. desculpa, Tassi. Não, Ele, imagina. ele é integrado com o sistema ERP que vocês têm? Não sei se é SAP, se é TOTUS, enfim. A gente usa o SAP. Ele Tá. ainda não tem integração com o SAP, mas ele tem essa possibilidade de fazer. A gente tem dois pontos que a gente precisa fazer: essa conexão com o SAP e a saída para outros sistemas, que também pode alimentar, por exemplo, o Power BI, pode alimentar uma outra ferramenta de gestão, como a gente está trabalhando, para ter a saída dessas informações. Então, o sistema permite você tanto importar quanto sair. A questão também é ter braço, né, Dani, para poder avançar em todas essas frentes, mas ele tem essa possibilidade, sim. Porque aí já puxaria vários dados também, né? Sim. Poliana, você quer fazer uma pergunta? Desculpa, quer complementar, Sandra? Pode falar. Antes Não, da Acho não. que gente... tem uma pergunta. Acho que tem uma pergunta no chat que estava primeiro. Se quiser responder a pergunta do chat, eu posso fazer a minha já aqui também. Eu não vi a pergunta do chat, então. A Carolina, Sandro, está perguntando como é o envolvimento das áreas relacionadas à coleta desses indicadores. Eles entendem, dão a devida importância, e vocês têm alguma dificuldade a passar o quanto é importante para toda empresa estar envolvida? Obrigado, Carolina, pela pergunta. Esse é um trabalho que ele é constante. A gente tem até nosso colega aqui da equipe está aqui, o João Soito, que trabalha junto com a gente no relatório, e a gente sabe que esse é um grande coração do relatório, é você sensibilizar as pessoas para a importância desse relato, né? E esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de convencimento. Tem pessoas que já são totalmente engajadas, já sabem do seu papel, entram lá, fazem coleta no momento certo, dentro do prazo, e tem outras que a gente tem que acaba, né, fazer um trabalho ali mais próximo, um approach para sensibilização. Mas eu diria que ao longo do tempo, como a gente já vem rodando esse processo já há alguns anos, o engajamento é alto. O engajamento é alto e as pessoas já reconhecem a sua responsabilidade. Mas isso não foi assim no passado, tá? Isso foi um trabalho ao longo do tempo de sensibilização, de criação de comissão, de divulgação nas diretorias, para a gente chegar nesse ponto que está hoje. O importante é acreditar na importância, passar isso para o respondente, a importância do relato daquele processo dele para a sociedade, né, e fazendo esse trabalho de convencimento. Isso foi o que a gente foi fazendo e hoje a gente tem aí uma posição bem interessante, mas não foi sempre assim. É uma questão cultural que tem que ser trabalhada, às vezes um a um, e é interessante que vocês estão numa posição mais madura, né, em relação a muitas outras organizações, né? Interessante você passar a sua experiência. Poliana, você quer fazer uma pergunta? Sim, pegando o gancho nessa parte de sensibilização, e também falando um pouco sobre comunicação. Como que vocês comunicam, como que vocês, trabalham esse relato depois que ele está pronto, né? Quais canais que vocês usam, como que vocês divulgam esse material, tanto internamente, né, e também externamente? Qual a estratégia que vocês têm adotado para pulverização desse material? Poliana, obrigado pela pergunta. A gente faz, no primeiro dia, a gente tem que cumprir o requisito de fazer um informe ao mercado. Então, primeiro ele vai sempre no final de um dia, depois que o pregão fecha, pela questão de se negociar na bolsa,
A gente escolhe um dia onde vai ser divulgado esse relatório. Então, primeiro informa o mercado, para dar uma transparência para todos os stakeholders de que vai ser disponibilizado o relatório anual, e a partir daí vem a disponibilização no site desse material do relatório anual e as divulgações. A gente tem a divulgação interna, no mailing para todos os colaboradores e prestadores de serviço, informando que aquele relatório foi finalizado, está disponibilizado, passando algumas informações sobre esse relatório, e externamente por meio do nosso site e das mídias sociais. Então, a gente entra no LinkedIn, Facebook, Twitter, a gente coloca lá o link para o relatório, o link para o site, faz um post sobre essa divulgação e ali a gente chama o stakeholder para conhecer o relatório. Além disso, a gente tem uma estratégia de divulgação continuada, então vocês vão perceber que daqui a pouco vão ter outros posts falando ainda do relatório, e a gente sustenta isso por 2 meses, fazendo algumas pílulas de resultados que a gente vai colocando na mídia, chamando para esse relatório. Então, assim, fizemos em maio, devemos sustentar essas publicações até junho, até o final de junho, meados de julho ali. Então, a gente vai sustentando essas pílulas para chamar a atenção que tem algo novo ali que a gente está falando, das informações do ano anterior. E, além disso, a gente vai divulgar alguns vídeos, que tem aí também a questão da acessibilidade, né, com o áudio, tem a parte das legendas, para poder atingir mais pessoas com aquele resultado, e também com o lançamento de um audiobook, uma parte, um resumo do relatório. Se você quiser escutar o relatório, se tiver alguma limitação, alguma dificuldade de leitura, você pode escutar os principais resultados do relatório. Isso ainda não veio, está dentro dessa estratégia de comunicação, que fica nessa divulgação aí continuada nos 2 meses pós divulgação do relatório. Então, ele tem esses recursos de acessibilidade, né, Sandro? Tem sim, uma preocupação realmente para que essa informação ela possa chegar a todos, né? Então, tanto a parte auditiva como a parte visual, a gente tem aí essa preocupação de que o nosso relatório alcance, né, esse nível de acessibilidade. E ele é trilíngue, porque vocês estão listados também na Espanha, né? A gente só em português e inglês. Não tem essa exigência de apresentar lá na Espanha. E nessa demanda que a gente tem acompanhado assim, o que o mercado pede, a gente percebe que não é uma demanda substancial. Então, o inglês tem atendido muito essa questão do foreign, né, do externo, e a gente faz só nessas 2 línguas mesmo. Excelente. Recebeu aqui alguns parabéns, todo mundo gostou da aula, do aprendizado. Queria só agradecer muito pela sua participação, acho que foi muito rico. Acho que a Carolina tem mais uma pergunta e a gente encerra. Fala, Carolina. Aproveitando, vocês me escutam direitinho? Sim. Sim. Aproveitando, né, sei que já está acabando, mas aproveitando essa aula que a gente teve hoje, Sandro, eu queria mais mesmo uma dica. Eu sou estagiária de uma empresa que está fazendo o seu primeiro relatório de sustentabilidade agora, né? Então, eu não sou da área de sustentabilidade, mas já tem alguns anos que eu venho estudando e me dedicando para, depois que eu acabar a faculdade, que eu termino esse ano, me especializar em sustentabilidade. Então, conversando internamente lá na empresa, eu consegui um gancho, né, ser emprestada para a sustentabilidade para estar apoiando a todo esse relato. E é mesmo uma dica, eu peço uma dica assim, quais são as suas dicas para você me dar, né, com toda a sua experiência, com todo o seu aprendizado, para uma novata na área, estou terminando a faculdade agora, então quando eu vi essa palestra, eu já coloquei lá no meu lembrete para não perder de forma nenhuma, e parabenizando pela palestra que foi maravilhosa. Carolina, eu primeiro dizer para você bem-vinda, tá? Você é muito bem-vinda na atuação em sustentabilidade. É um convite que para todos nós, independente da formação, independente de idade, de qualquer diferença que possa existir, todos são chamados para essa agenda de sustentabilidade, porque é uma agenda da sociedade, é uma agenda nossa realmente de sobrevivência. Se a gente não pensar
realmente como que a gente vai atender os desafios, de que a gente utilize os recursos desse planeta, que é né, para atender a nossas necessidades, pensar também naqueles que vêm depois de nós. Se a gente não pensar isso, a gente vai ter sérios problemas, não só para a gente, como, né, nossos filhos, nossos netos. Então, como é uma agenda de todos têm esse chamado a se engajar, a pensar, e principalmente, como a gente está falando aqui, para as empresas, né, que é o tema da palestra, que empresas de capital aberto. Então, como que essas empresas podem, por meio do seu modelo de negócio, se conectar com todas essas questões, esses desafios da sociedade. Então, seja muito bem-vinda a atuar, e diria que todos nós aqui somos agentes de sustentabilidade. Sobre dicas, eu diria assim, sempre que a questão dos temas materiais, para mim, é a principal dica. Você precisa entender do que o seu negócio, a empresa que você está trabalhando hoje, você pode estar trabalhando uma hoje, amanhã em outra, e depois em outra, né? Cada vez mais esse mundo, né, fluido, a gente tende a ter mais experiências, né, em várias empresas, de quais são os temas que realmente, né, são materiais para aquela companhia, para aquela empresa. E fale sobre isso, seja o mais transparente possível sobre isso. É isso que o seu público de interesse quer saber. Se você é de uma empresa, por exemplo, de bebidas, né, que você faz lá suco, se você faz refrigerante, de onde que você está tirando aquela água? Como que você está tratando dos seus efluentes? Se você é de uma indústria têxtil, da mesma forma, como é que a saída dos efluentes ali da sua indústria está sendo tratado para voltar para os recursos hídricos, né? Se eu sou de uma empresa de energia, como que eu estou implementando os empreendimentos novos? Como que eu estou gerando minha energia? É fonte renovável, não é? Então, qual o tema material dessa empresa que você está? Entenda isso, que você tendo isso, você já vai ter um tesouro na mão, que é exatamente sobre isso que o seu stakeholder quer saber. E ali você precisa ser transparente, falar efetivamente como é que você faz a gestão daquele tema, quais são os indicadores, o resultado desses indicadores materiais para esse tema, e aí você vai ter um relatório, você vai ter uma atuação muito voltada para aquilo que realmente importa. Não adianta você levar a materialidade de uma empresa para outra sem fazer essa especificidade do que o seu negócio ali realmente importa a ele. Então, lembrando sempre as palavras do Ban Ki-moon, né? Por meio do seu modelo de negócio, né, definir metas e fazer reportes transparentes para a sociedade. Essa seria a minha principal dica. Eu acho que, Carolina, você começou com uma iniciativa muito interessante, que é buscar conhecimento, e eu acrescentaria ao que o Sandro falou, para você não parar de buscar conhecimento. Acho que o conhecimento ele só vai agregar, né, a sua carreira, e a gente precisa de conhecimento para fazer tudo isso que o Sandro falou, né, para poder participar ativamente desse mercado e poder contribuir com esse mercado, e a gente também ter cada vez mais consciência como cidadão também, né, que somos, do que a gente consome, da nossa pegada, né? Eu acho que adquirindo essa consciência também, a gente começa também a influenciar as pessoas à nossa volta, né? Eu acho que isso também é bastante importante para quem está começando, né? Eu queria tirar uma foto, quem puder abrir a câmera. A Nath é a nossa fotógrafa. E agradecer muito a sua participação, Sandro. Estou vendo aqui alunos, pessoas queridas, conselheiros que fizeram curso comigo. Oi, Alete. O Flávio, que eu tive reunião hoje. Muitas pessoas queridas. Estão nos prestigiando. Então, o João Soito é da sua equipe, é isso? Está aqui com a gente? Sim. João Soito, eu estou vendo aqui, faz parte da equipe, teve um papel relevante aí no relatório anual que você citou, né, que foi publicado recentemente. João é um profissional com bastante experiência, ele aí, ó, experiência, né, um profissional que vem de Furnas, que é uma das maiores empresas do nosso país, geradora, transmissora, comercializadora de energia. O João, com muita experiência nos relatórios de Furnas, esse ano de 2022, ele veio para um desafio ainda maior, de atuar na holding e ter essa expansão da visão, né, pegar os relatórios das empresas, informações das empresas, consolidar no relatório da Eletrobras. E aí fez esse trabalho aí com muita maestria, com muita competência. Muito bom estar aqui com você hoje, João. Sem equipe a gente não faz nada. Sandra, agradeço aí as palavras.
Muito obrigado aí pelos elogios. Isso. Uma satisfação enorme estar trabalhando contigo, Danilo. Isso aí, a empresa é feita de pessoas, né? Sempre lembrar disso. E para pessoas. A gente gera energia que é exatamente para vocês estarem, por exemplo, aqui, né? Usando a da tecnologia, por isso a gente tem eletricidade. A gente vai poder agora, né, encontrar os nossos familiares e ter uma vida noturna, porque a gente tem ali eletricidade. Então, é muito gratificante para a gente poder contribuir para o país, para a sociedade, com o nosso negócio. Então, claro que não é só a Eletrobras que gera energia no país, tem muitas outras, mas a gente vê o nosso produto aí como um benefício muito grande, inclusive pela ONU, né, indicado aí que acesso à energia, né, uma energia confiável, isso aí é um dos grandes motivadores do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável. Então, a gente contribuir com isso aí, com a nossa energia, é um orgulho para a gente aqui que está representando, né, eu e o João Soito aqui estão representando mais de 10 mil colaboradores das empresas Eletrobras hoje. Que bacana. Muito Beleza. obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Sandro. Foi um grande prazer mediar essa conversa e ver tantas pessoas queridas aqui. Bé, tudo bem? Parabéns, hein? Boa noite, ótima fala. Obrigada. Parabéns. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui Obrigada. com vocês. A gente fica à disposição aí, conheçam um pouco mais da Eletrobras, é uma grande empresa brasileira e está aí para prestar serviço para todos vocês. Fico à disposição. Obrigado, Daniela, mais uma vez pelo convite e a todo mundo aqui por dedicar esse tempo aí para essa nossa conversa.